Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3,30, né? Que ele cresça, que eu diminua. Hoje é dia 1º de novembro de 2025, né? E vamos, né? Vamos estar orando, né? Porque é que o Senhor nos ajudou. Até hoje o Senhor nos ajudou, né? Vamos orar para o Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez eu entro na sua santa presença pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nessa hora, meu Deus, apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, Marcos, Miele, Mateus e Manuel. Toma o meu lar, a família, o ministério, o chamado. Visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado da vida da mensação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, igreja. A palavra diz assim: o reinado hoje está em 2 Reis 13, tá? O reinado de Jocais, rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jocais, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Santo de Deus apareça. O objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína, Senhor, como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor, pela sua infinita misericórdia, olhou para mim quando ninguém olhava e me escolheu para uma obra. Então, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu te louvo pelo momento João 3,30. Eu te louvo por poder, Pai, ter, assim, o mistério do Evangelho, né? Ser revelado para a minha pessoa. E que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Não é sobre mim, é sobre ti. Não é sobre mim, é sobre o Evangelho de Cristo, é sobre a cruz, é sobre Cristo, é sobre salvação, é sobre libertação, é sobre o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Diz assim: reinado de Jocais, rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acás, rei de Judá, Jocais, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, segundo os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, levar Israel a cometer, e não se afastou dele. Então, igreja, muitos dos reis permaneceram no caminho de Jeroboão. Quando eu falo o caminho de Jeroboão, eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando o reino do norte e o reino do sul foi dividido, Jeroboão, com medo do povo, ir para o reino do sul, tá? Em Judá, ali que estava o templo de Salomão, ele faz o bezerro de ouro, tá? Para o povo de Israel ficar, né, ali com eles e não ir para outro lugar. Então, isso fez com que o povo pecasse, tá? Adorasse o bezerro de ouro. E assim, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. O que acontece? Esse Hazael, ele matou o Ben-Hadad. Esse Ben-Hadad, que é filho dele, ele deu em homenagem a Ben-Hadad. Oi, Manuel. Tá bom. Mamãe acabar que a gente já conversa, tá bom? Eu vejo. Esse Hazael aqui, ele matou Ben-Hadad, que era rei da Síria, e tomou o lugar dele, ok? E ele passou a perseguir o povo ali, né? E o povo os israelitas. Então, o que acontece? E quando ele tem um filho, ele põe o nome de Ben-Hadad. Olha a malignidade, igreja. Bem sádico, né? Bem sádico, né? Bem sádico. E esse Ben-Hadad, que era ruim, rei da Síria, que perseguia também o reino ali o reino do norte, né? Esse Hazael, ele matou ele sufocado, né? Porque quando Eliseu olha para ele e fica olhando assim, né? Ele fala assim: o que foi, Eliseu? Aí Eliseu fala assim: eu vejo que você será rei, né? E que você vai fazer muito mal ao povo, né? E ele fala assim: rei, né? E aí, quando ele tem essa revelação, a primeira coisa que ele faz é o quê? É matar Ben-Hadad, tá? Ele vai e mata Ben-Hadad, né? E ali ele ocupa o lugar dele, tá? E é muito interessante, isso aqui você vai estar vendo, sabe aonde? Em 2 Reis 8, tá? Diz assim, ó. 2 Reis 8:7. A morte de Ben-Hadad. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Hazael: vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Vamos pular já. E Hazael foi encontrar-se com Eliseu, e levando consigo tudo o que havia, né,
Damasco, tal, tal, tal. E aí, ao chegar diante dele, disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a perguntar, vai recuperar-se da doença? Eliseu respondeu, vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás, né? Então, Deus tinha recuperação para Ben-Hadad. No entanto, o Senhor me revelou que, de fato, ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Hazael, por que meu senhor está chorando? Ele respondeu, porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas, né? Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças, e rasgará o ventre das suas mulheres e grávidas. E Hazael disse, como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? E respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria, né? Então Hazael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou o que Eliseu disse, Hazael respondeu, ele me falou que certamente te recuperará. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Hazael foi o seu sucessor. Então, igreja, você tá entendendo? E aí ele coloca o nome do filho dele de Ben-Hadad, cara. Ele é muito sádico. Você tá entendendo? Então, assim, ele é muito cruel, né? Então, o que ele faz é algo terrível, né? Mas, né, o que também Ben-Hadad fez com o povo de Israel, né? Não ficou tão diferente, né? Do que ele fez, né? E aí, igreja, vou até colocar aqui, 13, versículo 3. E aí ele faz essa maldade, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Então Joacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel, porque ele oprimia mesmo, tá? Hazael era terrível, tá? E aí, diz assim, o Senhor providenciou um libertador para Israel que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão. Por quê? Já contei, né, do bezerro de ouro. Jeroboão havia levado a Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive o porte sagrado permanecia em pé em Samaria. Porque Samaria, eu sempre gosto de deixar bem claro, então Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Sul, que era Judá, tinha o templo de Salomão, né, com capital em Jerusalém. Reino do Norte, né, era Jerusalém, tá? Com a capital, Reino do Norte era Israel, com capital em Samaria, tá? A qual o rei pai de Acabe comprou, e ali Acabe fez o templo de Baal, entendeu? Então, há dois templos, né, de Baal e o templo de Salomão. Então, tem tudo isso, tá? É muita coisa que o Reino do Norte fez. E não foi pouco, não, tá? Então, o Reino de Judá, que era o Reino do Sul, era o reino de onde sai Jesus. Depois Deus diminui também, Deus acha interessante diminuir o povo de Israel. E assim, para prosseguir, né, a história, a promessa. Vamos lá prosseguir. De todos os exércitos de Jocais, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 2.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo a pó, tá? Então diz assim, os demais acontecimentos do reinado de Jocais, os seus atos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jocais descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, junto ao seu filho Joás, que foi seu sucessor, né? Foi sepultado em Samaria, seu filho Joás foi seu sucessor. Vamos lá. O reinado de Joás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, levar Israel a cometer, antes permaneceu neles. Aí diz assim no 12. Oi, Manuel. Tá bom, deixa a mamãe acabar que a gente já conversa. Eu tô acabando, tá bom, meu amor? Os demais acontecimentos do reinado de Joás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Então, igreja, todos esses reis, eles tinham uma prática, tá? Eles seguiam o caminho de Jeroboão. Por que o caminho de Jeroboão? O reino do norte tinha essa mania de seguir, né? Eles tinham os postes sagrados, o bezerro de ouro. Porque Jeroboão, ele queria adorar, ficava flertando entre Deus, né? E
e os bezerros de ouro, né? No entanto, por isso que Deus fala assim, ó, Davi segundo meu coração, porque Davi em nenhum momento ele pecou, teve adulterou, matou, fez muita coisa, mas ele não adorou, né, outro Deus, nunca ele teve, né? Então, ele arrebentou quase todos os 10 mandamentos, menos, né, adorar outros deuses estranhos, né? Então, isso é muito importante, né? Ele quebrou, bem dizer, dos 10 mandamentos, ele quebrou os 8 aí, né? Mas adorar deuses estranhos não, né? Então, por isso que ele era o segundo coração de Deus, amém? Vamos lá. No 13, Joás descansou com seus antepassados e Jeroboão sucedeu no trono. Joás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Então, sempre quando fala de Samaria, está falando do reino do norte, com o templo de Baal, os potes, a idolatria e tudo mais. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvando sobre ele, chorou, gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Lembra? Né? E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, e disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Eita, você sabe, igreja, segundo os historiadores, mais ou menos aqui havia mais ou menos uns 43 anos que a gente não via falar de Eliseu aqui, tá? Ele só vai aparecer assim na sua morte, tá? Então, assim, ele estava sofrendo de uma doença. Os historiadores não se fala, não sabe qual foi a doença, tá? Mas ele já estava mais ou menos por volta de uns 80 anos, tá? Eliseu com uns 80 anos, tá? Mais ou menos com essa idade. E Eliseu disse, traga um arco e algumas flechas. E ele disse, fez. Pegue o arco com as mãos, e disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste a ti. E a palavra vai dizer assim, abra a janela que está para o leste a ti. E o rei fez. Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar a flecha. Olha só, são 3 flechas, tá? Esta é a flecha da vitória do Senhor. E em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. 3 vezes só, tá? Então, igreja, se falar aqui o povo, é um ato profético. Ai, Deus, se você acredita, né? Eu acredito. Deus tem a maneira dele trabalhar. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você vencerá somente 3 vezes. Só que ele não entendeu o mistério, né? Decanta lá e assou, decanta. De igreja tem coisas que a gente não vai entender. Ele não entendeu. E ele golpeou 3 vezes só. E aí, olha que interessante. No 20. Então, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultaram um homem, moabitas. Você sabe, né? Os moabitas vêm da família de Ló, tá? Os edomitas e moabitas são do incesto das filhas de Ló lá em Gênesis 19, tá? Que elas embebedaram Ló depois que Sodoma e Gomorra foi destruído, a sua mãe virou estátua de sal e engravidaram para ter descendência, tá? E diz assim, 21. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultaram um homem, olha só que interessante, eu acho muito interessante essa história, vamos lá. Até o morto, né? Vamos lá. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Eles jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida. Igreja, ele era um homem de Deus. Decanta lá e sai, né? Então, encostou, reviveu. Aleluia, né? E Hazael, olha só. É muito interessante porque mesmo depois de morto, o seu corpo falava, né? Por quê? Porque demonstra ali, né, o poder de Deus, né? Canta lá essa aí que tinha sobre a vida de Eliseu, tá? E Hazael, vamos agora para o 22. Hazael, rei da Síria, oprimia os israelitas durante todo o reinado de Joacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão. Deus sempre,
Mas o Senhor foi bondoso com eles, teve compaixão, mostrou preocupação por eles por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. Vamos lá, seguindo. Hazael, rei da Síria, morreu e o seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Ou seja, esse aqui é Ben-Hadad, tipo o segundo, vamos dizer. Então Joás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que combatia. Vamos lá. Então Joás, filho de Joacás, conquistou as cidades de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades. Não foi 3 vezes que ele tinha batido no chão? Então foi as 3 vezes, né, que ele foi as flechas, né, que ele havia jogado e que, né, Eliseu, né, havia falado para ele, ok? Decantalaia sou, decantalaia sai. Então, igreja, é tremendo. Labandaia sou, decantalaia sai. Porque Deus, igreja, ele não se deixa enganar, né? Ele não se deixa se escarnecer. Então, a gente vê que a palavra do Senhor, decantalaia sou, decantalaia sai, ela vai se costurando na igreja. Ela vai se costurando, decantalaia sou, decantalaia sai. Ela vai assim, ó, como eu posso dizer? Ela vai se emendando e vai dando, né, essa história maravilhosa, né? Porque Deus, ele é perfeito. Eu e você não somos. Nós pecamos, nós erramos, mas Deus não, Deus é perfeito, amém? Que Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém? Deus abençoe e fique na paz. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus, amém?